Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Walter, como é que vocês estão? Olha, hoje nós trataremos sobre memórias. Afinal, o computador é uma máquina de processamento e não vive sem elas. As memórias do computador, elas são utilizadas para armazenar e processar as informações. O nosso objetivo até o final desta aula, desse vídeo, será explicar este conteúdo aqui. Hoje nós veremos a hierarquia de memória, há memórias dentro da CPU e vai indo para o meio externo, memória RAM, até chegar ao HD. Então tudo isso aqui tem uma lógica bem interessante, nós explicaremos tudo. Há também a memória permanente ROM e os programas que vêm instalados dentro dessa ROM na placa-mãe também será tratado nessa aula. Tudo bem? Vamos limpar essa tela aqui que nós veremos aos poucos, parte a parte, para entender tudo. Vamos lá, vamos dar uma limpada aqui. Pronto, então esses são os componentes que já foram vistos no outro vídeo. E vocês lembram muito bem que a memória RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório, ela é uma memória de execução, uma memória volátil. Significa que ela é uma memória que esquece facilmente o seu conteúdo. Esquece, na verdade a máquina trabalha com energia elétrica, então faltou energia elétrica, a memória RAM fica desmemoriada. Tudo que tem aqui é apagado. Ela existe desde a arquitetura do computador, pensada por von Neumann em 1945, para que o computador faça o processamento. Então, todos os programas, arquivos que são abertos e executados, eles são colocados, num primeiro momento, aqui dentro da memória RAM. Na verdade, nos pentes que são encaixados aqui de memória RAM. E elas ficam aqui disponíveis para que a CPU utilize esses dados conforme a necessidade de processamento. É a CPU que resolve tudo, mas ele utiliza a memória RAM como apoio para a execução e processamento de dados. Então é natural que a memória RAM do computador ela seja um componente muito requisitado, inclusive define a qualidade da máquina. Quando você vai comprar um computador, fala-se muito da CPU, a velocidade da CPU, fala-se também o tamanho da RAM, entre outros componentes. Então, por exemplo, o Windows ele já vem com uma exigência de fábrica em uma quantidade de memória RAM. Por exemplo, o Windows 7 ele pede pelo menos 1 GB de capacidade de armazenamento da memória RAM, para que ele funcione corretamente. Agora, nós temos dois tipos de situações com esta memória. Nós podemos ter uma memória que ela é pequena, ela não é suficiente para executar os programas, ou mesmo abrir as várias janelas que nós estamos acostumados a abrir durante a execução do Windows, durante nossas tarefas, não é? Você abre um programa para música, outro para internet, um outro para edição de texto e mantém tudo aberto. Cada programa aberto, cada janela aberta, ela ocupa espaço dentro da memória RAM. Então, de repente, essa memória ela se esgota. E o que acontece? O computador trava, para. Pode até acontecer, mas existe uma tecnologia, um recurso para evitar que o computador pare de funcionar por falta de memória RAM. Tudo bem? Essa tecnologia ela expande a memória RAM utilizando o HD. Então faltou a memória RAM aqui, ele mapeia um pedaço do HD e utiliza como extensão da memória RAM. Obviamente que o computador ficará mais lento. Afinal, a memória RAM ela é totalmente eletrônica e o HD ele tem componentes que dependem de movimento físico. Tem um braço, uma agulha que desloca aqui dentro e tudo mais. Então, a natureza do HD é para que ele armazene muita informação de forma permanente, mas ele nem se compara à velocidade da memória RAM. Então, quando é utilizado o HD para expandir a memória RAM, automaticamente nós temos um desempenho menor, uma máquina mais lenta, um computador que processa as informações mais lentamente. Só que é melhor perder um pouco da velocidade da máquina do que ela parar de funcionar ou não executar os programas por falta de memória. Esta técnica, utilizada para expandir a memória RAM utilizando o HD, ela é conhecida como
swap. Então, quando você ver esse termo, se trata dessa técnica de paginação de memória, expandindo a memória RAM dentro do HD. Agora nós temos uma situação interessante. Neste caso, o swap ajuda a memória RAM porque falta memória. Mas nós podemos ter uma outra situação onde sobra memória RAM ao invés de faltar. Então a memória RAM ela suporta a execução de todos os arquivos e programas abertos e ainda sobra espaço. Neste caso, é utilizada a memória RAM de uma maneira inversa. É o chamado cache de disco. Tá anotando tudo aí? Vai dando pausa no vídeo para fazer a anotação, para você ficar fera nesses conceitos, tá bom? Deixa passar nada não, qualquer coisa volta o vídeo e vai tocando para você não se perder. Então você já sabe que o swap é utilizado com a memória RAM pequena e aí é expandido no HD. Só que se eu tiver a memória RAM sobrando, existe uma outra técnica chamada cache de disco, que serve para armazenar aqui dentro da RAM os arquivos mais utilizados dentro do HD. Por exemplo, você abre o programa Word, ele carrega os arquivos aqui do HD, o Excel, né, ou qualquer outro programa. E o Windows percebe que você está utilizando muito, está abrindo o Word e o Excel, você vai abrir várias vezes. Como tem memória sobrando, ele pode utilizar o cache de disco, que significa pegar os arquivos e deixar armazenado aqui dentro. Porque quando eles tiverem que ser utilizados pelo sistema operacional, quando eles forem requisitados, eles já estarão dentro da memória eletrônica, memória RAM, e isso aumenta e muito a velocidade de execução do programa. Eu vou dar um exemplo para você, ó. Eu já abri o Word algumas vezes, hoje, então se eu clicar novamente no Word, ele vai abrir rapidamente para mim. Geralmente a gente clica, ele mostra para a gente uma janela do Word, da versão, demora um tempinho e acaba abrindo o programa. Ele demora esse pouquinho porque ele está pegando os arquivos aqui de dentro do HD e colocando na memória RAM para que seja executado. Mas como eu já fiz isso hoje, algumas vezes, quando eu pedir para abrir o Word novamente, ele vai abrir diretamente da memória RAM, porque o meu computador está com memória RAM sobrando, então ele está usando o cache de disco. Vamos observar isso aí, ó. Eu vou abrir o Word aqui e presta atenção no tempo que vai levar para abrir o programa. Ó. Clique. Ó, já abriu. Por que abriu tão rápido? Porque ele está dentro do cache de disco. Os arquivos que são necessários serem abertos para o Word funcionar, vou fechar aqui, eles já estavam na memória RAM, por isso que ele abriu bem mais rápido da segunda, terceira vez, diferente de quando eu abro a primeira vez, ele demora um pouco, porque ele está copiando os arquivos ainda do HD. Tudo bem? Ok, agora está fechado esse assunto, você já sabe que é a sua app cache de disco. Vamos encerrar essa parte sobre memória aqui, para nós entendermos outros conceitos. Neste momento, é importante que você entenda de que tipo é a memória RAM. A memória RAM hoje em dia é do tipo dinâmica ou memória DRAM. Nem sempre foi assim. Os primeiros computadores, eles utilizavam uma outra memória, a memória SRAM ou memória estática. Esta memória ela é mais rápida do que a memória dinâmica. Aí você pode se perguntar, peraí, os primeiros computadores utilizavam memória estática, que é mais rápida, e hoje usam a dinâmica, que é mais lenta? Hoje utilizam a dinâmica, que é mais lenta. Por quê? Porque a memória estática, ela é muito mais cara do que a memória dinâmica. Por isso que a memória dinâmica, ela se tornou popular e é utilizada em grande escala. Por exemplo, 4 GB de memória RAM tipo dinâmica é bem mais barato do que 4 GB de memória SRAM. E a diferença é muito grande.
Além do que, eu precisaria de muito mais espaço no computador para utilizar essa memória aqui, ó, essa memória estática. Então, os engenheiros da computação tiveram uma questão bem interessante nas mãos. Falaram, peraí, eu não posso colocar muita memória estática no meu computador porque vai ficar muito caro. As pessoas não vão comprar se a máquina ficar muito cara. E eu vou ter que usar, de preferência, a memória dinâmica. Mas deixa-me ver, e se eu colocar uma quantidade menor dessa memória estática, que é mais rápida, para que a CPU utilize? Então, o que eu for pegando da memória RAM, eu vou colocando nessa memória, que é mais rápida, para a CPU utilizar, e assim eu consigo aumentar a velocidade do processamento, né, desse trâmite de informação da CPU para a memória, sem que encareça o computador de forma a inviabilizar a sua produção. Eles não só pensaram nessa solução, como eles implementaram essa solução. Isso aqui nada mais é do que a memória cache ou memória cache. Tanto faz a pronúncia aí. Então, a memória cache é exatamente isso. É uma memória tipo estática, que é muito mais rápida do que a memória RAM padrão, que é a memória dinâmica, e mais cara também. Só que é colocada no computador numa quantidade pequena, apenas para auxiliar a CPU e tornar esse processo mais rápido. Então, as informações que saem da memória dinâmica, da memória RAM principal, elas são armazenadas na cache ou na cache para processamento da CPU. Elas passam por aqui. É uma memória intermediária. Entendeu o que é cache? Percebeu como funciona? Agora, atente para o detalhe. Até bom anotar aí. Se você estiver anotando, vai pausando o vídeo sempre que precisar. Volta um pouquinho sempre que precisar, tá bom? Não deixa passar nada sem você entender, não. Não confunda cache com buffer. Buffer é um termo usado também para memória, uma memória temporária, volátil, como é a cache. Pode ser do tipo estática, só que elas não estão aqui em volta da CPU. Essas memórias que estão em volta da CPU, elas são conhecidas como cache. O buffer, elas estão ligadas geralmente a um teclado. Tem uma memoriazinha dentro do teclado, do DVD, de uma placa de modem, de uma placa de som e aí vai. Então é uma memoriazinha como essa que é utilizado para intermediar, para armazenar informação, para depois enviar para a CPU, mas está mais ligado aos periféricos. E não há inteligência no buffer. O buffer apenas armazena as informações e depois disponibiliza. A cache você vai ver que há tecnologia atrás da cache, há uma inteligência atrás da cache. Há algoritmos atrás da cache, né? Então, há mais, e não simplesmente armazena. Vamos colocar entre aspas assim. Ele pensa antes de armazenar. O que vai armazenar, como, que jeito. Já já você vai entender isso. Então, neste ponto aqui, apenas não confunda buffer com cache. Tá bom? Cache é uma coisa, buffer é outra, apesar dos dois serem memórias. Então, vamos tirar daqui. E vamos concentrar apenas na cache. Então você já viu que ela é uma memória mais rápida. Os computadores foram evoluindo e a distribuição da cache, tamanho, velocidade, qualidade também foram melhorando e eles foram pensando em novas formas de tornar o computador cada vez mais eficiente, cada vez mais rápido. Sabe o que eles bolaram? Lembra que eu falei que a velocidade da CPU é uma aqui dentro, aqui fora é outra, de processamento? Essa cache que está aqui fora, ela acompanha a velocidade de fora, do clock externo. E se eu pensasse assim, igual os engenheiros, espera aí, a cache funcionou legal, então se eu pôr uma cache que é mais rápida, tipo estática, e usar para armazenar informação, o processamento do computador fica mais rápido também, funcionou, bacana. Agora, se eu pegar essa cache e colocá-la aqui dentro do processador, porque aqui dentro ela pode trabalhar na velocidade do processador. O processador armazena e lê informação na velocidade interna dele, que é muito maior que aqui fora. Eu vou ter, além do ganho da cache, da velocidade de processamento. Olha só, o engenheiro não só pensou, como implementou. Então aqui dentro do processador há
geralmente, duas caches. Pode ter uma, pode ter duas, pode vir até ter mais. Mas eu estou colocando como exemplo aqui, ó, duas caches aqui dentro. E essas caches, elas são nomeadas com letras e números. Então, essa primeira cache aqui, eu vou chamar ela de L1, é o que eles convencionaram. Essa eu vou chamar de L2 e essa cache externa eu vou chamar de L3. Lembrando que isso aqui não é regra. Não vai ser sempre assim, depende da arquitetura de cada fabricante. Se algum fabricante resolver tirar essa cache de fora, ele vai tirar, o computador vai continuar funcionando. A questão é a velocidade de processamento se vai ser satisfatória depois. Se o fabricante quiser colocar uma cache interna só, apenas uma, também pode deixar só L1 aqui. Ou nenhuma, também pode deixar sem. Então, isso aqui é flexível, vai depender dos fabricantes. Mas é importante que você saiba que nós temos a cache externa e nós temos a cache interna. Nesse exemplo, nós temos duas caches internas e uma cache externa. Todas elas auxiliam, intermediam os dados ou as informações que saem da RAM para o processador e vice-versa. Todas as vezes que o processador pegar a informação direto dos registradores dele, direto da cache interna, ele vai processar muito mais rápido, seja o que for, do que se ele tiver que sair daqui. Quando ele sai daqui, ele achou nessa cache, ótimo, ainda vai continuar tendo uma velocidade satisfatória, e quanto mais longe ele for pegar a informação, mais lento será o processamento. Quando ele tem que fazer todo o processo, consultar registrador, cache, e chegar na memória RAM, para depois fazer o processo inverso, quer dizer que esse processo vai demorar ainda mais. E aí você pode estar pensando aí, será que isso aqui realmente ajuda a aumentar a velocidade? Gente, vocês não fazem ideia da diferença que faz os computadores que têm essas caches aqui. Há uma inteligência, uma programação feita dentro dos processadores para que essas caches sejam utilizadas o quanto mais. Então, esses programas, eles colocam dentro da cache aquilo que o CPU realmente está usando. Aquilo que eles percebem que a CPU vão utilizar também, armazenam aqui. De tal forma, mais de 80% do processamento é feito dentro das caches e registradores, para você ver que maravilha. Tem alguns índices no livro do Morimoto, Hardware 2, ele cita índices mais altos ainda. Ele cita índices de praticamente 98%, 99% do processamento feito aqui, ó, entre as caches e os registradores. Então, 98% do tempo de processamento é feito nesse trechinho aqui. Mas espera aí, e a memória RAM? A memória RAM fica com os outros 2%, que é daqui que é retirado as informações, né? É retirado daqui e armazenado dentro das caches e ali é feito o processamento. Percebeu? Eu falei para você que há uma certa inteligência nas memórias cache. E existem mesmo. A memória cache externa e interna tem diferença. Essa memória interna, há códigos dentro da CPU que permitem, entre aspas, adivinhar aquilo que a CPU ainda vai precisar. Vamos entender assim. Imagina uma lanchonete. E essa lanchonete, ela vende X salada, X tudo, salgado, prato feito, tem vários produtos. Vende também refrigerantes, suco de laranja, de goiaba, de maçã. E aí a lanchonete está cheia de gente. E cada vez chegando mais. E o dono dessa lanchonete começa a pensar em uma forma de antecipar os clientes. Pensando assim, o que será que os clientes vão pedir para mim no balcão e que eu possa já estar adiantando o serviço? Eu estou percebendo que hoje está saindo muito x-salada e está saindo muito suco de laranja. Aí ele pensa com ele assim, se eu aproveitar o tempo ocioso dos meus funcionários em alguns momentos
e já fazer o suco de laranja em maior quantidade e fazer alguns x-saladas em maior quantidade, eu corro o risco de perder o suco e o lanche se ninguém pedir, mas se eu estiver certo, na hora que as pessoas me pedirem um x-salada ou um suco de laranja, já vai estar pronto. Então imagina você entrando numa lanchonete e você pensa assim, ah, eu vou pedir um x-salada e um suco de laranja. E aí você chega no balcão e pede um x-salada e um suco de laranja. E em 2 minutos eles te entregam o lanche. Você fala, poxa, que rápido, né? Que eficiência. Sabe o que foi rápido, o que foi eficiente? A ideia do dono da lanchonete de já antecipar o meu pedido, já que várias pessoas estão pedindo. A probabilidade de outra pessoa pedir é muito grande, então ele se antecipou. Ele deixou pronto tanto o lanche como o suco. Entendeu? Essa história de adivinha, na verdade, a probabilidade de pedir novamente ou requisitar novamente aquela informação é muito grande, então nós vamos já deixá-la no jeito. E é isso que acontece com a cache interna. As informações que a CPU precisa da memória RAM com frequência, é percebido que essas informações podem ser pedidas novamente e são colocadas aqui dentro. Por isso que nós dizemos que a memória primária, essa memória interna, essa memória cache interna da CPU, é uma memória que adivinha, exatamente naquela analogia do lanche que eu falei agora. E tem esse termo aqui que você pode anotar para depois ir se familiarizando com ele, o prefetch. O prefetch é exatamente esse algoritmo, essa inteligência que tem dentro da unidade central de processamento, que permite antecipar as informações a serem armazenadas na cache interna, na cache primária. Essa cache externa, geralmente, ela não tem esse recurso para adivinhar, o prefetch. Ele simplesmente armazena as últimas informações recuperadas da memória RAM. Mas também tem a sua função fundamental. Mas a mais elaborada está aqui dentro, ó. Memória cache interna. E aí nessa história de adivinhar, igual aquela questão do lanche, eu antecipei o lanche, eu antecipei o suco, mas tanto o suco de laranja como o lanche, se demorar, eles vão ficar ruim, o cliente vai perceber e não vai gostar. Então eu tenho que acertar isso aí. Então pode ser que eu acerte, pode ser que eu erro. Aqui dentro da memória cache, quando ela acerta, quer dizer, quando a informação que foi antecipada aqui dentro está correta e a CPU realmente precisou utilizar depois, é chamado esse procedimento de acerto de cache hit. Quer dizer, deu certo, cara, ó, deu um cache hit aqui, ó. Quer dizer que eu fiz um x-salada, um suco de laranja e a CPU pediu. Então tá ok. E quando isso não acontece, quando falha, é cache miss. Meu x-salada encalhou, meu suco de laranja encalhou, eu achei que tinha feito o pedido certo, ou antecipado o serviço certo, e deu tudo errado. E na cache nós chamamos de cache miss. Então é óbvio que quando se fala de índices, por exemplo, o índice do cache hit aqui dentro é alto, é de 90%, quer dizer, tem 90% de acerto. O cache miss, o índice é de, por exemplo, um outro exemplo de 40%. Poxa, algum problema aqui, está errando muito. Está perdendo tempo fazendo muita coisa errada. Está dando muito cache miss. Percebeu? Então até aqui ó, você já sabe mais sobre a memória dinâmica, sobre a memória estática, sobre a cache externa e interna, sobre o prefetch, que é essa técnica utilizada para adivinhar o que a CPU vai precisar e ela armazena as informações de forma antecipada aqui dentro, gerando o cache hit e o cache miss. E você sabe que essa cache aqui de fora ela é utilizada principalmente com memória recente. Ela geralmente não vem com esse prefetch ou com esse algoritmo para adivinhar o que deve ser armazenado de forma antecipada. Tudo bem? Olha, tenho alguns materiais que falam sobre hierarquia de memória. Talvez isso possa ter questão de algum concurso, e quando se falar em hierarquia de memória, nós nada mais estamos dizendo ou nos referindo a essa aproximação de vários tipos de memória até a CPU. Então, dentro da CPU, a memória mais rápida, mais cara, está aqui dentro. Qual que é o primeiro nível de memória que a CPU usa? Primeiro que ela consulta são os registradores.
É a que tem menor quantidade e é a mais rápida. Em seguida, ela parte para as caches internas, tendo uma ou mais. A próxima é a cache externa, depois a memória RAM, depois o HD ou qualquer outra memória permanente que possa estar ao redor. E aí você tem uma hierarquia, uma sequência mais externa de memórias que cabem informação em quantidade, mas são mais lentas. As memórias que quanto mais próximas à CPU são menores em quantidade, mas são mais rápidas e também mais caras. Tudo bem? Então aqui, ó, todo esse ciclo de memória volátil, esse processamento que é feito com o computador ligado e desaparece quando nós desligamos o computador, está encerrado aqui. Nós vamos entender um pouco mais sobre memórias permanentes. Já foi falado em outros vídeos e aqui mesmo, slide anterior, já foi mostrado o HD como memória permanente. Também existem os CDs, os pendrives, etc. E aqui dentro da placa-mãe tem uma memória permanente conhecida como memória ROM. Esse ROM vem de Read Only Memory. O R vem de leitura. Então, é uma memória somente de leitura. Ela foi criada para que fosse colocado aqui dentro do chip, do componente, as instruções que permitem o computador funcionar. Então são drivers dos periféricos de entrada e saída, ou a famosa BIOS, Basic Input Output System, BIOS. Então o teclado ele funciona, o mouse funciona, entre vários outros componentes funcionam, porque quando o computador é ligado, é recuperado de dentro desse componente as informações que permitem que esses componentes funcionem. Olha só a importância que tem essas informações para o funcionamento do computador. Já imaginou se essas informações viessem em componentes que podem ser apagados, como são os outros que nós falamos agora há pouco? Quer dizer, se forem apagados, o computador não vai nem ligar, não vai nem funcionar. Então é por isso que quando as primeiras memórias foram criadas, fizeram questão de colocar num componente que não pudesse ser alterado. Na fábrica eles colocam os programas aqui dentro, que são conhecidos também como firmware, um terminho a mais aqui para você familiarizar e aprender. E o firmware nada mais é do que esses programas que já vem nativo no hardware, vem nativo dentro dos componentes, dentro de um chip de computador. Então são os programas que vêm armazenados aqui, firmware. Então esses firmware, eles ficam disponíveis dentro da ROM e são conhecidos como BIOS. Agora preste atenção no seguinte, o que vem agora é até interessante. Vamos procurar pensar igual os engenheiros que foram criando toda essa engenhoca aqui. Precisava de uma memória que não poderia ser alterada, então a memória é somente leitura. Então criou-se a memória ROM. Só que surgiu necessidade de atualizar esse chip. Muitas vezes o computador comprado eu preciso atualizar os programinhas que estão aqui dentro. Se ela é apenas de leitura, eu teria que jogar esse chip e fazer um outro e colocar no lugar. Então nós tivemos a PROM, que é um componente que pode ser programado novamente. Em seguida surgiu um outro componente que poderia ser apagado totalmente, apagava-se tudo e programava novamente a ROM. Esse foi conhecido como EPROM. Esse E aqui é de Erase, que é apagar em inglês. Erase Programmable ROM, Read Only Memory. E as memórias ROMs elas foram evoluindo. E você vai ver até onde vai chegar. Depois surgiu mais uma letrinha aqui. Esse é de Erase, mas esse é de elétrico, que é a possibilidade de você apagar e reprogramar a ROM de forma elétrica. Nesse momento foi possível fazer a reprogramação da ROM sem tirar o componente daqui, fazendo via software mesmo, com componente fixo dentro da placa-mãe. Então, eletricamente é possível apagar. Mas todo o processo de eliminar os dados era feito sempre 100%. Eu não tinha como apagar uma parte da minha BIOS, só a partezinha que estava precisando atualizar. Eu teria que apagar tudo, 100% tudo, e depois eu coloco 100% tudo novamente, já atualizado. Problema, ou questão que foi resolvido para frente também,
E aí surgiu mais uma letrinha aqui no meio que é pouco conhecida, talvez poucos conheçam, que é essa letra A, é a EAPROM. Essa EAPROM, esse Azinho aqui, vem de Autorable. Significa que é um tipo de ROM programável eletricamente e que pode se alterar de forma parcial. Então, é um tipo de componente que permite que eu apague uma parte, um pedaço, de repente só aquele item que está precisando ser atualizado dentro da memória, sem a necessidade de eliminar tudo. Ao contrário das outras, que até aqui, até a EEPROM, precisava apagar todo o conteúdo para colocar um novo em seguida. Essa tecnologia de memória ROM, que pode ser programada eletricamente e pode ser alterada de forma parcial, gerou uma coisa que todo mundo conhece. Vamos ver se você sabe. Ó. Gerou as memórias flash, gerou esses cartões de memória de câmera fotográfica, gerou esse tipo de memória aqui chamado SSD, que é a memória utilizada no tablet, no smartphone, que o tablet não cabe um HD da forma que nós conhecemos. Ele usa, na verdade, um cartão flash que permite a edição eletrônica. E a memória flash, ela é uma evolução das memórias ROMs, tá bom? Você vai ver pouco esse termo aqui, ó, EAPROM, mas é um tipo de PROM, importante que você saiba, mas é comum caracterizar apenas como EEPROM. Memória flash é um tipo de EEPROM modificada, aperfeiçoada pela Toshiba em 1980 e etc, etc, etc. Isso está ajudando a evoluir os tablets, a evoluir o smartphone. Tudo bem? Fica à vontade para dar pausa no vídeo, para tomar uma água no momento que você quiser. Tá? A gente está encerrando agora essa parte sobre PROM, falando especificamente das memórias. Fazer só um adendo para que você não faça confusão depois. Ó. Isso aqui é um chip de ROM que evoluiu dessa forma aqui. Mas nós temos também o DVD e o CD-ROM, que é uma outra mídia, não tem nada a ver, né? Mas é uma outra mídia que teve o mesmo princípio de ser uma mídia de somente leitura, Read Only Memory. E da mesma forma que a memória ROM ela foi aperfeiçoada e ela foi permitindo que fosse editado as informações e apagado as informações dentro dela, o CD e o DVD também seguiu pelo mesmo caminho. A princípio eles eram apenas leitura e hoje nós já temos CDs e DVDs que permitem a gravação e deleção de arquivos dentro dessa mídia aqui, tá? Mas isso aqui é um tipo de mídia e esse aqui é um outro tipo de mídia. Tudo bem? Vamos continuar então. Vamos encerrar por aqui essa parte. Agora você já sabe um monte de coisa sobre memória, já sabe sobre a hierarquia de memórias, desde os registradores, passando pelas caches, memória RAM e as memórias permanentes. Você já conhecia o HD, o CD, etc. E agora você conhece também a memória ROM, não é? Então, agora você vai entender um pouco mais sobre os programas que são instalados aqui dentro da ROM. Nós chamamos o programa de BIOS. E é importante que você entenda que não existe só a BIOS, que são os programas que permitem que os componentes funcionem, que os periféricos funcionem. O driver de teclado, de mouse, entre outros, monitor, entre outros. Existem outros programas aqui. Na verdade, são 3 programas. Nós temos a BIOS, que nós já falamos. Nós temos um programinha chamado Post, um outro programa chamado Setup. E eles estão também armazenados dentro da ROM. Esse programa Post Setup tem funções complementares que você vai entender agora. Quando você liga o computador, ele já coloca para você a versão da BIOS, coloca a data que foi fabricado, ele faz um teste de memória, ele acende as luzes do teclado para verificar se o teclado está funcionando, acende o Numlock, Caps Lock, Scroll Lock, acende as luzinhas e apaga. Esse processo é o processo do POST, que é esse programa que faz o Power On Self Test, que faz esse teste antes de ligar o computador.
Então, ele está preparando o computador para a gente utilizar. Porque se tiver um problema de memória, o computador não vai funcionar sem a memória, não vai funcionar sem o teclado. Então, esse programa ele faz um pré-teste. Ele verifica se a memória está ok, o teclado está ok, outros dispositivos, etc. A minha esposa, ela muitas vezes está longe, eu ligo o computador, ela fala assim, já ligou o computador de novo, né? Ela sabe que o meu computador está ligando porque o computador dá um bip, ele me entrega sempre. Então ele faz bip, bip, bip. Dependendo do computador, dá mais de um bip, dá dois, etc. Esses bips são testes que ele está fazendo dentro da máquina, muitas vezes na memória, por exemplo, e ele soa esses bips avisando se está tudo ok. Se der um erro, ele dá dois bips, se tiver tudo ok, ele dá um bip, etc. Tem um sentido cada bip desse aí. Então, esse processo todo, que vai dos bips, do teste de teclado, teste de memória, é o processo feito por um programa instalado na BIOS chamado POST, que é o Power On Self-Test. E geralmente vem aqui também, ó, não sei se dá para você perceber, pressione Delete para entrar no setup. Dentro da máquina há um setup. Esse setup tem a configuração básica do computador. Eu consigo, por exemplo, definir se ele vai executar o Windows, sistema operacional, pelo CD-ROM, por um HD, né? E várias outras configurações que podem ser personalizadas pelo usuário. Agora você vai ter que entender um detalhe que é fundamental aqui. O setup é esse programa. Então, um programa que permite configurar, que tem o ESC, o F1, F5, tem esses comandos aqui, que me dá essas opções e que permite que eu faça essas configurações. Isso aqui é utilizado para o computador ligar. Ele está ligando, ele tem que saber se ele vai executar o CD-ROM, se não vai, qual a sequência, se existe um HD aqui dentro, como que está configurado. Então, tudo isso aqui é feito pelo setup. A informação é armazenada aqui dentro. Tudo bem? Agora pensa comigo. Você sabe que a memória ROM, principalmente as primeiras, o princípio delas é você armazenar as informações e apenas ler, não fazer alteração. Então, como que eu vou alterar, por exemplo, CD-ROM para HD, qualquer informação, esse ES aqui para No, Enable para Disable, On para Off, como que eu vou alterar esses parâmetros aqui e salvar se nós estamos tratando de uma memória de somente leitura? Como que funciona isso? E leve em consideração, nós estamos falando de uma memória somente de leitura mesmo. Você já sabe que existem ROMs que, apesar de ter o ROM ali, não é só leitura mais, né? A memória flash, o EEPROM, EEPROM, EAPROM, aquelas sopa de letrinhas que você viu agora. Você até sabe que a memória ROM existe algumas que permite alteração. Mas vamos imaginar o começo de tudo isso, onde a ROM poderia ser apenas lida. Como que é possível alterar e gravar informações diferentes dentro da ROM? Quer ver como que era feito? Então, ó, vamos recuperar aqui essa tela. Então, é óbvio que o setup em si, o setup, que é esse programa que tem essas opções, que tem esses comandos, esse sim pode ser gravado dentro da BIOS ou dentro da memória somente leitura, porque depois de feito o programa, ele não precisa ser alterado. O que vai ser alterado são os parâmetros. São os comandos que são passados em cada ponto dentro do setup. Né? Então o setup ele fica armazenado na BIOS, mas os parâmetros não. Os parâmetros são colocados numa outra memória, que é do tipo memória RAM, tá bom? Pode ser estática ou dinâmica. É uma memória volátil, por ser memória RAM, mas aí se você parar para pensar um pouco, você vai questionar essa memória CMOS. Fala, mas esses engenheiros estão marcando toca. Como que eles me bolam? A configuração do setup ser armazenada no CMOS, que é um tipo de RAM, eu venho aqui e altero. Quando eu desligar o computador, o que acontece com a memória volátil? Apaga. Eu vou perder todo o conteúdo. Aí eu venho aqui e programo tudo. Ele grava aqui quando o computador está ligado. Quando eu desligar o computador, é tudo apagado. Não é isso que a gente vai pensar? Só que eles pensaram nisso também. Opa! Se o computador for desligado, aqui não pode ser desligado. Aqui tem que continuar tendo alimentação de energia elétrica. E para que não seja perdido essas informações aqui dentro,
é colocado uma bateria. Por isso que muitas placas mãe têm uma bateria, tipo essa de relógio mesmo, né, que parece uma moeda, que a função dela é manter a CMOS ligada, vamos dizer assim, manter a CMOS ativa para que essa configuração que foi feita aqui não seja perdida. Tudo bem? É claro que desde a hora que eu expliquei as caches para você, até esse momento que eu mostrei essa estrutura, isso aqui não é mais padrão. Muda de computador para computador. Eu preciso de uma ROM, de um CMOS, de uma bateria, se a minha ROM ela for do tipo somente leitura mesmo. Existem computadores que tem a EEPROM aqui. Então já não há necessidade mais do CMOS, né? Se eu tiver uma EEPROM aqui que permite alteração, inclusive configurar isso aqui, e não perde informação depois que desliga, basta um componente desse, não é verdade? Como existem placas mães hoje que tem bateria com função diferente do que essa aqui. Então, entenda que tudo isso aqui serve de base para você ter uma boa noção de hardware, uma boa noção de arquitetura de computador, mas não leve nada ao pé da letra, não leve nada como universal ou como regra única. É importante que você continue estudando, se quiser aprofundar o assunto e entender as exceções, as diferenças e a evolução desses componentes. Tá ótimo? Então por aqui nós finalizamos. Aqui tem um resumão do que foi falado hoje. Toda essa área aqui já foi explicada, os tipos de memória ROM, os programas que são armazenados. Essa hierarquia de memória foi toda estudada. Fique à vontade para revisá-la sempre que precisar. Desejo muita sorte, muito sucesso, muita felicidade e que Deus esteja sempre no seu caminho, iluminando cada passo, cada pensamento e cada direção que você tomar na sua vida. Até a próxima aula.